Olá, galera! Voltamos com mais figuras de linguagem para vocês. E agora a gente vai falar sobre a ironia, que é uma figura de linguagem que não é tão utilizada assim em poemas. Tem poemas que utilizam mais, depende muito da escola literária, mas vocês podem se deparar com isso também na parte de português. Então vamos falar um pouquinho sobre a ironia aqui. Bom, no que consiste a ironia? É uma figura de linguagem que tem como objetivo satirizar algo, né? Então vocês já devem ter falado, nossa, fulano é tão irônico. Então é uma pessoa que geralmente satiriza algo ou alguém, é uma pessoa mais debochada, né? E aí a gente, quando usa ironia, a gente diz uma coisa, mas na verdade quer dizer outra. Então, por exemplo, aquela música da Natália Azevedo, a Nayara Azevedo, que bonito, que cena mais linda. Ela tá achando bonita a cena? Não tá achando bonita a cena do namorado, do marido, seja lá de quem, com a outra no motel. Ela tá sendo irônica, né? Então, isso é ironia. Você diz uma coisa querendo dizer outra, tá? Bom, e a ironia na fala, igual nessa música da Nayara Azevedo, né? Ela pode ser complementada pelo tom de voz mais sarcástico. Quando ela fala, que bonito! Você percebe que o tom de voz dela ali, na verdade, ela não tá falando que aquilo tá exatamente bonito, né? Então, na fala, a ironia ela pode ser mais... ela tem características mais rebuscadas do que na escrita. Na escrita, a sua interpretação tem que ser bem minuciosa para você interpretar uma ironia dependendo do poema em que existe essa ironia. Então você tem que saber qual que é o contexto histórico por trás daquele poema, quem que é aquele poeta, qual que é a história de vida dele, o que está acontecendo naquele momento. Então, só a gente conhecer a ironia não é o suficiente para a gente saber se existe ironia na escrita, tá? Então, que isso fique muito claro. A gente tem que saber mais do que as figuras de linguagem para a gente poder interpretar os poemas, beleza? Bom, então vamos ver um exemplo de ironia no dia a dia. Bom, então imagina que você está numa situação em que o assunto na roda de amigos é sobre uma pessoa que você não gosta, beleza? E aí, quando você ouve o nome dessa pessoa, você fala fulano ou fulana, ela é um doce de pessoa. Então, olha só, quando você fala isso, você incrementa ainda dando aquela reviradinha no olho, né? Um doce de pessoa. Então, quer dizer, você tem ali também as expressões corporais para te ajudar a mostrar que o que você está falando não é o que você está dizendo, beleza? Bom, então, nesse caso, a gente pode dizer que você está sendo irônico, porque você disse uma coisa querendo dizer outra com o intuito de satirizar essa pessoa. Se você fala que ela é um doce de pessoa, quer dizer que ela não é uma pessoa tão boa assim, não é flor que se cheire, né? Provavelmente. Então, olha essa tirinha aqui que eu trouxe para vocês da Mafalda. Mafalda já é famosa pelas suas ironias e em mais uma tirinha ela não podia fazer diferente. E ela fala assim, é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Então, a Mafalda, como a gente conhece essa personagem, que é uma personagem icônica, né, muito conhecida pela sua crítica nas tirinhas, né, em que ela está presente, a gente percebe que ela está sendo irônica aqui, quando ela fala, isso então deve ser o tal do indicador de desemprego que tanto se fala. Ela não está exatamente querendo dizer que esse é o indicador de desemprego, né? Ela está fazendo aí um jogo de palavras, tem uma ambiguidade entre indicador dedo e o indicador um índice, né? E a gente conhece pela característica dessa personagem que ela está sendo irônica. Se eu não conhecesse a Mafalda, talvez eu pudesse achar que ela estava sendo ingênua, né? Mas como somos pessoas vividas, temos esse conhecimento de mundo, que a Mafalda é realmente essa personagem que está presente, que faz muita crítica à sociedade, a gente percebe a ironia dela nessa tirinha, beleza? Tem outra aqui também que eu trouxe para vocês. E aí vocês podem perceber que nesses retângulos é como se fosse uma narrativa, né? Então a gente tem aí, no mundo conectado não há preconceitos. Aí o primeiro balãozinho é assim, sou alto, loiro e sincero. E aí essa pessoa que está por trás do computador
você percebe que, primeiro, ele não é louro, porque o cabelo dele é preto, né? Tá em preto e branco, o cabelo dele é preto, então ele não é louro. A gente consegue perceber que ele não é tão alto assim, que ele parece baixinho pelo tamanho do tronco dele. E, acima de tudo, ele não é sincero, porque ele tá mentindo essas outras duas características. Aí depois a gente vai para outra parte lá em cima, que fala que não há ignorância. Próximo balãozinho, fala assim, ler para quê? Tem tudo na Wikipédia. Então, a gente conhece a Wikipédia, que é essa ferramenta em que as pessoas escrevem, né, as coisas que elas encontram. Então, é um site onde qualquer pessoa pode escrever aquilo que ela sabe. Ou não. Ela pode escrever uma coisa que é zoação, que realmente que não é verdade, e aí todo mundo vai acreditar naquilo. E aí, será que não existe mesmo ignorância na internet? Então a gente pode perceber a ironia da própria tirinha. E aí, o outro quadrinho, e não há covardia. Aí a pessoa falando, nova mensagem, eu não te amo mais. E isso tudo pelo celular, né? E a gente conhece essa ideia de que se você não fala com a pessoa cara a cara, que você não quer mais um relacionamento com ela, é porque você está sendo covarde, você está fugindo da raia, o famoso fugir da raia, né? Então, essa tirinha, ela é toda irônica. Ela fala uma coisa e os balõezinhos, né, as falas, mostram outra coisa. Então, a gente consegue perceber ironia aqui nesse tipo de texto. Ah, Patrícia, então só vai ter ironia em tirinha? Não, como eu já disse, tem poemas que têm ironia, mas depende da escola literária, depende do poeta, depende de várias coisas, tá? E para vocês encontrarem essa ironia, vou repetir, vocês têm que saber qual que é o contexto por trás daquela obra ali, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre personificação ou prosopopeia. É importante eu frisar aqui para vocês o seguinte, prosopopeia, eu já vi em muitas provas sendo usado esse nome para confundir os candidatos. Porque muitas vezes as pessoas não lembram desse nome horroroso, porque realmente é um nome terrível, a gente deixa no cantinho da nossa memória e só lembra de personificação. Mas prosopopeia é a mesma coisa que personificação. Então gravem isso, tentem gravar personificação ou prosopopeia, porque aí se cair na prova de vocês prosopopeia, em vez do nome personificação, vocês vão saber que é a mesma coisa de personificação, tá? Bom, o que é isso então, essa personificação ou prosopopeia? É um nome dado à figura de linguagem que atribui características animadas ou humanas a seres inanimados ou não humanos. Isso é muito importante, porque a gente acha que só atribui características humanas a seres não humanos. Mas não, pode também atribuir características de seres animados a seres inanimados. Ah, Patrícia, então seres animados não é sinônimo de seres humanos? Claro que não. Um cachorro, por exemplo. Um cachorro é um ser animado, né? Ele se mexe, ele late, ele faz várias coisas, mas ele não é humano. Então, se eu atribuir características de um cachorro, que é um ser animado, a uma flor, que é um ser inanimado, eu estou fazendo uma prosopopeia, ou uma personificação, porque eu estou atribuindo uma característica que não é daquele ser, que é de outro ser que tem aquele tipo de característica, beleza? Bom, vamos ver então um exemplo de personificação nesse quadrinho que segue. E aí, o dono do Garfield fala assim para ele: eu te conto todos os meus problemas, Garfield, mas o fato é que você não consegue interagir. Bom, vocês devem se lembrar daquele balãozinho, né, de nuvenzinha, que é um balão de pensamento. Olha só, gente, o Garfield, um gato pensando. Ele fala assim: não é isso, John. O fato é que eu não tô nem aí. Olha só que interessante. Então, como é que existe a personificação aqui? A personificação não é o dono falar com o seu animal, né? Porque a gente fala com os nossos animais. Mas a personificação é o animal, um ser considerado irracional, que é diferente do ser humano, ele pensar. Então, só de a tirinha atribuir essa característica da capacidade de pensamento a um ser irracional já é uma forma de personificação. Então, a personificação não está exatamente nas palavras, mas está naquilo que a tirinha mostra. E olha como que é interessante, porque aqui o que está mostrando a personificação
esse balãozinho de pensamento, né? Então a gente consegue perceber que a personificação nem sempre vai estar nas palavras. Quando a gente tem um texto verbal e não verbal, lembrem-se que texto verbal é aquele que usa palavras, texto não verbal é aquele que não usa palavras. Geralmente, a tirinha sempre é um texto verbal e não verbal. Ela utiliza palavras e imagens, símbolos, tudo isso junto para você poder interpretá-la, tá? Lembrem-se disso. Então, aqui a personificação está mais na linguagem não verbal do que na linguagem verbal, ok? Bom, agora prestem atenção. A gente tem aqui, eu passei para vocês na apostila, um poema do Vinícius de Moraes, né? Para vocês poderem encontrar as personificações. Se você ainda não tiver feito isso, pare esse vídeo agora, vai fazer isso, tá? E depois você volta. Por quê? Eu vou mostrar para você quais são os momentos em que tem personificação. Mas para isso é muito importante que você primeiro tente fazer sozinho, né, ou sozinha, para você ver se você realmente entendeu o que é personificação, tá bom? Então, se ainda não fez, para o vídeo, vai lá e faz. Se já fez, fica comigo e vamos ver quais são as personificações que tem nesse poema. Então, vamos lá. O poema fala assim: a estrela polar. Eu vi a estrela polar chorando em cima do mar. Eu vi a estrela polar nas costas de Portugal. Desde então, não seja Vênus a mais pura das estrelas. A estrela polar não brilha, se humilha no firmamento. Parece uma criancinha, enjeitada pelo frio, estrelinha franciscana, Terezinha, Mariana, perdida no Polo Norte de toda a tristeza humana. Gente, não sei se vocês repararam, mas, né, esse poema fala de uma estrela polar, que é um ser inanimado, beleza? A gente sabe disso. Agora, a partir disso, a gente vai entender o que existe de personificação aqui. Então, vamos lá. Ele começa falando: eu vi a estrela polar chorando em cima do mar. Vamos pensar, uma estrela chora? Quem que chora? Só gente chora? Gente chora, bebês choram, né? Pessoas grandes choram, mas cachorros também choram. Então, chorar é uma característica animada que está sendo atribuída a um ser inanimado. Então, essa ideia de a estrela polar chorando é uma personificação, beleza? Aí ele vai falar depois no terceiro verso. Eu vi a estrela polar nas costas de Portugal. Aqui a gente tem uma ambiguidade, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tem nas costas, né? Se a gente pensar na ideia de costa, a gente pode ter dois sentidos. A gente pode ter costa no singular, eu tenho costa litorânea, né, de um lugar, ou posso ter costas no plural, que é o que ele usou aqui, que é essa parte aqui do nosso corpo, né, aqui de trás. Então, é referente à nossa coluna ali, essa parte mais de trás, assim. Então, a gente tem essa ambiguidade. Pode ser nas costas, no plural mesmo, plural de costa litorânea. Então, ela estava chorando, né, no litoral de Portugal. Ou então, essa estrela polar, ela pode estar chorando nas costas mesmo, literalmente, de Portugal. E aí, a personificação que existe não é com relação à estrela, mas sim com relação a Portugal. Porque Portugal é um país, né? País não tem costas, essa região, porque é uma região do corpo. Eu estou, então, fazendo com que um ser inanimado, que é um país, tenha a característica de um ser animado, né? Que todo animal vertebrado tem costas, ok? Bom, vamos então para o próximo verso. Desde então, não seja Vênus a mais pura das estrelas. Eu vou deixar esses dois versinhos aqui para mais depois, para a gente poder voltar neles. Vou guardar eles aqui no fundinho do meu coração. Faça isso também. Vamos para o próximo. A estrela polar não brilha, se humilha no firmamento. Gente, olha esse verbo. Se humilha. Se a gente for pensar em humilhação, os únicos seres que podem se sentir humilhados ou não são os seres humanos, né?
Porque cachorro, gato, papagaio não vai se sentir humilhado, porque ele não tem essa noção social. Humilhação dá mais essa noção social pra gente, tá? Então, se eu falo que ela se humilha no firmamento, essa ideia de que a estrela polar se humilha também é uma personificação. Olha o tanto de personificação que a gente tem nesse poema. Vamos para o próximo verso. Parece uma criancinha. Quem parece uma criancinha? A estrela polar, né? Afinal de contas, é dela que eu tô falando no poema inteiro. Enjeitada pelo frio. Vamos guardar isso aqui também, esses dois versinhos juntos. Ah, Patrícia, então parece uma criancinha é uma personificação? Não, porque aqui eu tive o verbo parece. Lembra que quando a gente tem esses verbos parece, mais e menos não são verbos, né, gente? São advérbios. Mas quando a gente tem essas palavras que indicam semelhança, a gente tem uma, olha, lembra o nome? Semelhança, símile, comparação. Lembra que a gente viu? Então, parece uma criancinha é uma símile ou uma comparação, não é uma personificação. Mas quando a gente pensa nos dois versos juntos, parece uma criancinha enjeitada pelo frio. Agora aqui, esse enjeitada pelo frio, eu já estou fazendo uma personificação para estrela. Por quê? Esse verso, ele está separado do de cima, então eu posso interpretar que o de cima está falando que a estrela polar parece uma criancinha. E depois, a estrela polar é enjeitada pelo frio. Posso pensar assim, né? Então, se alguém é enjeitado, o que é enjeitado? É uma pessoa que é rejeitada, tá? É uma outra palavra para rejeitada. Então, se eu for rejeitado, eu tenho vida. Para eu ser rejeitado ou não, eu tenho que ter algum tipo de animação, de vida, né? Então, aqui eu estou também dando uma personificação, fazendo uma personificação para essa estrela. Depois, estrelinha franciscana, Terezinha, Mariana, perdida no Polo Norte de toda tristeza humana. Vamos ficar com esses dois versinhos aqui, ó. Estrelinha franciscana, Terezinha, Mariana. Se a gente for parar para reparar, a gente tem palavras que nos lembram nomes. Franciscana nos lembra o nome Francisco. Mariana nos lembra o nome Mariana ou Maria, só que Mariana, assim como franciscana, estão com minúscula, com letra minúscula, né? E a gente sabe que nomes se iniciam com maiúscula. Então, se eu tenho Terezinha com maiúscula, quer dizer que eu estou dando um nome a essa estrela. Só de eu dar um nome a alguma coisa, eu já estou personificando essa coisa, se essa coisa for inanimada, né? Então, só de dar esse nome Terezinha, eu estou personificando essa estrela. Mas quando eu falo que ela é uma estrela franciscana, mariana, a gente pode lembrar nomes de santos, né, da Igreja Católica, como São Francisco de Assis. E não sei se vocês sabem, Mariana vem de Maria. Então, se é uma pessoa mariana, é uma pessoa que tem fé em Maria, né? Uma pessoa crente na figura de Maria, mãe de Jesus. Então, por isso que o Mariana está em minúscula, aqui com letra minúscula. Então, quer dizer que eu estou atribuindo uma característica religiosa a essa estrela, assim como eu atribuo a característica religiosa de franciscana. Quer dizer, uma pessoa, quem que é uma pessoa franciscana? Uma pessoa que segue os preceitos de São Francisco de Assis, né? A gente tem os padres da congregação franciscana na Igreja Católica, então eles seguem esses preceitos. Tem gente também que segue os preceitos de São Francisco de Assis, mesmo não fazendo parte do clero, tá? Então eu estou atribuindo características religiosas a essa estrela, o que me mostra que eu tenho personificação. E aí eu vou voltar naquele outro verso que eu guardei para esse momento, quando ele fala assim: desde então, não seja... Eu estou nesses versos aqui, tá, galera? Desde então, não seja Vênus a mais pura das estrelas. E quando eu penso nesse adjetivo, pura, e eu penso nesses outros adjetivos, franciscana, mariana, eu vejo esse nome, Terezinha, né, que também tem uma santa na Igreja Católica que se chama Santa Terezinha. A gente consegue perceber, então, que esse adjetivo pura, ele não se dá apenas à pureza da substância dessa estrela, né? Vocês sabem que as estrelas são compostas por substâncias.
É até meio estranho uma estrela ser pura, porque estrelas são compostas de poeira, certo? E a gente sabe que poeira não é algo limpo, não ser limpo não é puro. E isso se prova quando a gente vê essas figuras religiosas lá na outra estrofe que eu mostrei para vocês. A gente entende o pura, esse adjetivo pura, como um adjetivo ligado à ideia de religião. Então, a Vênus, né, que é essa estrela que ele está falando aqui, Vênus não é mais a estrela mais pura, e sim a estrela polar. E aí essa pureza está ligada a esse sentido religioso, né, que é contrário à ideia de pecado, beleza? Então, mais uma vez, sentido religioso me mostra personificação. Uma estrela, um ser inanimado, não vai ser um ser religioso. Então, eu estou atribuindo uma característica humana a um ser inanimado, que nos mostra que a gente tem personificação. E por último, a gente tem aí, perdida no polo norte de toda a tristeza humana. Esse perdida também, né, gente? Esse adjetivo aqui, quem que se perde? Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, né? A gente fala, tem um cachorro perdido na minha rua, quem souber, a gente posta isso no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Então, são seres são seres animados que se perdem. Eu estou atribuindo essa característica animada a um ser inanimado, que é a estrela. Então, eu consigo provar para vocês que quase no poema inteiro eu tenho personificação. Vocês conseguiram achar todas essas personificações ou prosopopeias aí? Se não conseguiram, e agora que a gente viu todas elas, né, quais que existem, e vocês não tiverem entendido qualquer uma delas, por favor, mandem pra gente a dúvida de vocês, tá? Porque às vezes não é tão simples assim a gente entender as personificações, ok? E aí, então, eu vou tirar a dúvida de vocês, seja lá qual for, mas não deixem de mandar, não fiquem com dúvida, tá bom, galera?